E aí, pessoal, vamos dar continuidade e agora vamos criar nossa tela de cadastro. Inicialmente, vamos criar apenas esse primeiro step aqui, e aí vamos ter que instalar algumas dependências, principalmente para criar esse progresso aqui em cima. E logo após, a gente vai criar a tela 2 ali, que é o step final para fazer o cadastro. A lib que vamos utilizar será o React Native Progress. Ele é bem simples, não tem muita dificuldade de usar. E aqui você já vê o nosso progresso ali que a gente está buscando, que seria basicamente essa bar progress, que é bem simples. Então, vamos começar instalando ela aqui. Eu vou copiar apenas o nome aqui do progress, que a gente vai usar o yarn. Então, eu vou fazer aqui, vou dar um zoom. Vou colocar yarn add, vou instalar. Aqui, voltando, ele disse que precisa instalar essa lib do React Native SVG, mas se você não quer usar o SVG, você pode fazer a importação profunda ali que ele fala, basicamente importando o Progress Bar diretamente do React Native Progress barra bar. Então eu vou tentar dessa forma, que aparentemente é mais simples. Já instalou. Basicamente eu vou parar o meu terminal, que estava rodando o start, vou deletar e vou rodar ele aqui nesse terminal. Então, yarn start. Agora que temos o app rodando, vou abrir a outra tela aqui de cadastro. Vamos começar. Opa, abriu o menu de módulos. Vamos começar copiando basicamente o que a gente fez na tela de login, pois elas são bem parecidas as telas. Então vou copiar aqui basicamente tudo. Sign up. Vamos importar. Use navigation. Yup resolver. Aqui vamos pegar essa validação. Vamos copiar ela também. Aqui vamos chamar ela de sign up. Aqui eu vou copiar esse nome e a gente já vai importar corretamente aqui. Vamos importar use form. Go back, submit, o resto só não está sendo usado. Então vamos continuar copiando. Vamos pegar aqui embaixo o retorno. Vamos copiar. Remover esse que está no sign up. E colamos aqui. Vamos começar daqui. A gente tem o status bar. Header options. Aqui já mexe com o estilo, então vamos copiar o estilo também de lá. Então já vamos importar aqui direto o container, por exemplo. Que vai ser de ponto style. Pressable x ponto style. O icon vai ser dos nossos componentes. Text também. Sempre preste atenção de onde você está importando. Por exemplo, aqui, eu sei que é do meu diretório raiz, barra componentes, barra text. Para não cometer o erro de importar diretamente do React Native. Temos também o separator. Temos o controller do React Hooks Form. Temos o nosso input. Também diretamente dos componentes.
E vamos ver se está faltando algum. Temos o botão de login. Deixe-me ver como está a tela lá. Então a gente só tem nome, e-mail e o botão de continuar. Então aqui, essa parte do acesso e dos botões da Apple, eu já posso remover diretamente. A gente não vai usar. Deixe-me ver se está faltando alguma coisa. A validação eu não salvei. Index. Corrigir o nome. Vou colocar maiúsculo então, para ele parar de reclamar. Então, up. Salvar. Vou voltar no index. Colar aqui. Importar novamente. E remover a importação antiga. Remover também essa importação da view, que a gente não está usando. Aqui, nossos estilos já estão ali em cima, então eu posso até descer eles para ficar mais fácil ver. Essa tipagem a gente pode remover também. E aqui no estilo, apenas uma coisa que eu não comentei e acabei fazendo na outra tela. A gente está usando agora o Safe Area View do React Native Safe Area. E ele garante melhor que vai estar correto entre Android e iOS. O próprio React Native recomenda usar, então a gente vai seguir o que ele recomenda. Então vou corrigir aqui também. Safe Area. Aqui não vai mudar nada, acredito. Deixa eu ver se ele tem alguma estilização diferente. Não, bem normal. E aqui a gente já tem novamente aí a tela parecida. Então lá eu tenho um nome aqui que vai ser o cadastro. Vou copiar. Então aqui no lugar de login vou colocar cadastro. E aqui é bem próximo, então a gente vai ter o nome, sobrenome, e-mail e um botão de continuar. Então ao invés de login, vamos colocar aqui o continuar. Então aqui na nossa validação, a gente vai ter o e-mail, mas ele será o último. E a gente vai ter o first name, que vai ser bem próximo disso aqui, então eu vou até copiar logo. Aqui. Vai ser um string, basicamente ela vai ser um required. E aqui eu vou copiar o que a gente tem aqui, que é o campo obrigatório. Nada demais, vou duplicar também para ser o last name. Então last name e vou remover password. No nosso sign up, a gente vai ter que acabar, esse aqui é o login, então deixa eu fechar. Criando outros inputs, então vamos aqui, inicialmente aqui, não vamos ter mais password, vai ser o first name, não está dando autocomplete, vai ser basicamente first name e o last name. Aqui ele já vai parar de trazer para mim o password e vai trazer os outros. Vou colocar aqui para a gente ver printando tudo certinho. E aqui abaixo, deixa-me ver lá no layout, quem vem primeiro é o nome, sobrenome e e-mail. Então, como o e-mail já está com todas as configurações padrões, etc., eu não vou mexer nele e vou mexer apenas no password. Então, esse controller, eu vou basicamente copiar ele aqui
e vou mover os dois para a primeira posição. Então ele vai vir antes do e-mail. E aqui a gente vai ter o first name, que lá tem apenas nome. O auto capitalize pode funcionar aqui, password não vai ser. Icon color, eu acho que não tem ícone lá, não tem ícone algum, então também não precisa. Aqui o resto a gente pode manter, apenas trocando aqui a validação do first name e também qual estado vai ser setado. Então, o primeiro passo, safe. Vamos aqui para o segundo, que vai ser o last name. Então, aqui eu vou basicamente copiar essa parte já, colocar nesses dois. Se você apertar Command D ou Ctrl D, ele substitui em dois lugares. Vou remover aqui, vou remover o security, password, aqui também. E aqui vai ser o sobrenome. Então, sobrenome. O resto aqui já está correto. Apenas acho que não tem o ícone do e-mail, que realmente não tem. Então eu posso removê-lo. Que seria o label. Label não. Icon na verdade. E o icon color também posso tirar. Então aqui a gente já tem basicamente o nosso e-mail, nome, sobrenome. E aqui informações pessoais. A gente não tem esse nome informações pessoais, mas eu já adiciono. Também estamos faltando aqui o botão de voltar e também a nossa barra de progresso. Então vamos colocar o mais simples. Aqui vamos colocar o nosso texto. Então ele vai ficar aqui abaixo do cadastro. Vou colocar um texto simples. Text. Informações pessoais. Vamos colocar a tipografia dele como um body 2. Então eu acho que isso já é suficiente. Apenas preciso ver aqui a fonte. Então é normal. 16 pixels. Vou ver no nosso common. 16 bold. 16 regular. Deixa eu ver só qual é o tipo. Open Sans. Então é um caption. Vou colocar ele aqui. Agora sim. 16 regular, normal. E aqui a gente tem 16 regular. Então está correto. Precisamos dar um espaço. Então eu vou colocar mais um separator. Mais ou menos aí. E acredito que seja isso. Na minha impressão aqui, ele está um pouquinho mais forte, essa informações pessoais. Então a gente vai ter que trocar um pouquinho essa fonte. Acredito que seja a cor da fonte, na verdade. O tamanho está normal, mas a cor da fonte está um pouco diferente. Vamos colocar mais uma cor então. Vai ser lá nosso styled.d.ts. Vou colocar aqui um surface de 50. Então aqui obrigatoriamente vou ter que colocar também de 50. Quando eu altero aqui, eu tenho que alterar nos styles. Mas antes eu vou adicionar a nossa cor. Então vou colocar aqui colors. E aqui eu vou puxar um gray 50 pra gente. Então vai ser daqui. Basta tirar um zero. Que ele vai ser um
é 0, é 7. Então ele é bem parecido aqui com esse neutralize. Eu vou salvar. A gente vai no nosso tema. Então, theme. Tem o light, tem o dark. Eles estão basicamente a mesma coisa aqui. Então eu vou colocar surface 500, 50 na verdade, gray 50 e light. Não tem muito o que fazer. Vou copiar, salvar. Então dark, TS. E aqui no surface também, surface 50. Problema resolvido das cores. Vou testar agora se realmente é apenas a cor. Então vou vir aqui, color, procurar meu texto, informações pessoais. Na verdade nem precisa, né? Quando é a cor, eu posso passar direto a string que ele já entende. Então vai ser o nosso surface 50. Agora ficou demais. Deixa eu ver aqui se eu acertei a cor mesmo. Realmente está bem errada a cor. Então eu vou colocar a certa aqui. Vou apenas remover um asterisco. E agora sim. Era bem mais simples ter olhado aqui diretamente no layout. E ali a gente tem a cor. É o Gray 2. E agora sim está correto. Agora o que a gente vai fazer é colocar a nossa barra de progresso. Então eu vou copiar basicamente isso aqui. Vou trazer aqui. Vamos importá-la. Vou chamar apenas de bar. Poderia usar progress bar, mas para mim não faz muita diferença. Aqui no centro, então eu vou ter uma propriedade center daquele componente que a gente criou. Eu vou colocar um separator bem simples, apenas com width. Opa, coloquei depois da barra width. E aqui eu vou colocar um spacing.md suficiente. E aqui abaixo vou remover esse esqueci minha senha, que a gente não vai usar. Vou colocar um bar, basicamente aqui já fechando também o componente. Então vou dar um enter. E aí a gente tem algumas coisas. A primeira que a gente tem é o progress. Então a gente vai conseguir passar um progress para ele, que vai ser de 0.5. Deixa eu ver se isso já vai substituir. Sim. Então a cor, eu vou colocar nossa cor primária. Então colors, na verdade, colors.primary.main. Já trocou certinho. Vou colocar aqui a parte que não está preenchida, que é o unfilled color, como as nossas colors.surface50, que a gente acabou de preencher, ponto main. Ficou bem escuro, na verdade. Deixa eu ver se tem algum mais claro. Na verdade, é no neutral. Então, temos apenas 50, 600 e o 500. Está bem forte essa cor. Vamos ter que procurar outra. Deixa eu ver qual é a cor que a gente tem lá. É uma cor muito específica. Basicamente, só ele que usa, provavelmente. Mas daqui a pouco eu ajeito essa parte da cor. Vamos focar no componente em si. Então, aqui eu vou colocar que a borda ali vai ser 0, porque eu tô vendo que tem uma bordinha pequena. Então, border width ser 0. Agora sim ficou mais fino. E aqui o meu height, já que eu tirei a borda, vou colocar de aproximadamente aí 6 pixels. Legal. E aí uma coisa bem bacana pra gente fazer agora, basicamente vai ser calcular o tamanho dessa barra, né? Porque aqui se você olhar, ele está preenchendo quase todo o espaço da barra, mas ele tem um espaço aqui de um X e tem um espaço também ali do meio que a gente acabou de separar. Então, a forma mais fácil que eu vejo é a gente fazer um cálculo mesmo aqui. Vou colocar aqui abaixo. Então eu vou chamar ele de memo. Sempre ele preenche aqui, mas memos. E aqui eu vou fazer um const width progress bar. E aqui a gente vai fazer o use memo, botando do React, uma função e um array. A primeira coisa a gente vai definir é o tamanho do x, né? Basicamente, porque aqui a gente tem um espaço que a gente precisa manter. Então aqui tem várias formas de olhar. Eu poderia olhar aqui, por exemplo, no layout, pegar o E, fazer um console.log no e.native event ponto layout ponto colocar tudo aqui que a gente consegue ver certinho. Então aqui eu tenho um rate de 35, então eu vou colocar uma variável aqui. Então const pressable x width vai ser igual a 35
colocar o if maiúsculo. Aqui a gente colocou ali um item para centralizar, né? Então eu vou colocar um center header option width, que foi de um spacing.md. Opa, coloquei vírgula. E aqui eu vou ter um value que vai ser meu width. Então eu vou colocar aqui value. Vai ser igual o width da tela, que eu ainda não peguei, mas eu vou pegar agora. Então aqui em cima a gente vai usar um cara bem legal. Vai ser o const, abrir chaves, e use o window dimensions. Ele traz para você basicamente o tamanho da tela, a escala. Então o que eu quero aqui é o width. E aí a gente vai diminuir de uma soma, que a gente vai colocar nosso spacing.md, só para dar um espaço a mais ali, que é um espacinho que eu vi que tem aqui, fora o espaço que a gente colocou ali no center, mais o nosso pressable xwidth, mais o nosso center header option width. E no final, vamos retornar esse valor. Então, return o value. Não coloquei o width porque aqui já tem o width e ia dar conflito nas variáveis. E aqui ele vai conseguir preencher tudo. Deixa ele salvar. Não vai. Então, basicamente, eu tenho o meu width, tenho o meu spacing, que pode mudar, e só. Aqui eu vou copiar isso aqui. A gente vai vir lá no... aqui. E aqui no final, vou passar um width, que vai ser o nosso progress bar. Ele passou um pouquinho. Acho que eu coloquei esse espaço a mais. Também está faltando uma coisa. Deixa eu ver aqui no style se realmente está faltando. Não, aqui eu tenho certo. Tenho container, margem, etc. Então não está faltando. A gente está faltando mais um valor aqui que seria o desconto das laterais. Então se eu estou usando um Space MD, se eu não me engano são 20 pixels. Então a gente teria basicamente... Vou colocar aqui como const, então só para a pessoa saber, vai ser margem screen width. Acredito que seja esse espaço. Então, basicamente, vai ser um spacing.md vezes 2. E aqui também eu vou substituir, vou somar, na verdade, e aí sim ele vai preencher certinho para mim. Então, deixa eu voltar lá. Basicamente, o tamanho que tinha ali. E tem mais um tamanhozinho, como eu falei. E aqui eu basta multiplicar por 3 para ele dar esse tamanho ali que faltou. Então, tranquilo. Agora sim a gente já tem esse item correto. Basicamente está faltando só apenas essa cor. E aqui eu acho que eu troquei as cores. Então aqui a gente teria um gray 100. E aqui no 50 a gente colocaria aquela cor que eu coloquei inicialmente, que seria essa cor mais fraca. Então eu vou voltar aqui, criar um 100. Vou colocar um 100 aqui também. E vou colocar elas aqui no light. Essa vai ser 100. Ou, na verdade nem precisa, é o contrário. Vou manter essa aqui. E aqui eu vou criar mais uma de 100 e colocar também aqui. Vou colocar no Dark, prontinho. E aí a gente tem que trocar a cor do nosso texto ali, tá bem fraco, ó. Aqui vai ser 100 e aqui a gente vai preencher com 50, que já tá ali. Agora tá bem bonito, tá bem parecido com o que a gente tem lá. Então tá basicamente idêntico. Temos nome, sobrenome e e-mail e já devemos ter também a validação em si. Sim, campo obrigatório e campo obrigatório. Então, por essa aula é isso. Na próxima, a gente vai criar o segundo step, que seria aqui, essa parte do cadastro que tem a senha. Também vai ser bem simples e é basicamente isso. Então, te vejo na próxima aula.